Você já ouviu falar em Santo André Apóstolo? Ele foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, irmão de São Pedro e um dos 12 que mudaram o rumo da história. Mas mais do que isso, André foi um homem simples, de coração aberto e coragem imensa. Alguém que soube ouvir o chamado de Deus e dizer sim sem olhar para trás. Hoje, vamos conhecer a história deste pescador da Galileia que se tornou símbolo de fé, humildade e entrega total à missão cristã. O nome André vem do grego Andreas, que significa homem corajoso. E essa coragem realmente marcou toda a sua vida. Ele nasceu em uma pequena vila chamada Betsaida, localizada às margens do Mar da Galileia, uma região onde muitas famílias viviam da pesca. Esse lugar era cheio de diversidade cultural. Passavam por ali judeus, gregos e até romanos. E talvez por isso, André tenha crescido com uma mente aberta, capaz de dialogar com pessoas de diferentes origens. Seu irmão era Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, São Pedro, o mesmo que Jesus escolheria para ser a pedra da igreja. Juntos, André e Pedro trabalhavam como pescadores. Levavam uma vida simples, de muito esforço, mas também de fé e esperança. Antes de conhecer Jesus, André foi discípulo de João Batista, o profeta que pregava no deserto anunciando a vinda do Messias. João falava de um Salvador que estava por vir, e André escutava tudo com atenção. Seu coração já estava sendo preparado para algo muito maior. Um dia, enquanto João Batista ensinava, ele viu Jesus passar e exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus!" Essas palavras tocaram profundamente André. Ele e outro discípulo resolveram seguir Jesus. Passaram o dia com ele, ouvindo suas palavras, vendo seu olhar, sentindo sua presença. E ao final daquele encontro, André teve a certeza: encontraram o Messias, o Salvador prometido. Tão empolgado, correu até seu irmão Simão e disse: "Encontramos o Messias." E assim, André se tornou o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro a reconhecê-lo como Cristo e o primeiro a levar outra pessoa até ele. Desde o início, sua missão foi essa: aproximar os outros de Jesus. Algum tempo depois, Jesus reencontrou André e Pedro à beira do mar, lançando suas redes. Foi então que ele disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens." Sem hesitar, André deixou suas rédeas, o barco, o trabalho e tudo o que conhecia para seguir o Mestre. Aquela frase, pescador de homens, pode parecer estranha hoje, mas Jesus estava dizendo que eles deixariam de buscar peixes e passariam a buscar corações, salvar almas, levar esperança às pessoas. E André aceitou. Foi o primeiro a responder ao chamado com fé e generosidade. Embora não apareça tanto quanto os outros discípulos nos evangelhos, André sempre esteve presente nos momentos importantes. Foi ele quem apresentou Pedro a Jesus. Foi ele quem levou alguns gregos até o Mestre quando quiseram conhecê-lo, mostrando que seu coração missionário já alcançava outros povos. E foi André quem, na multiplicação dos pães e dos peixes, notou um menino com 5 pães e 2 peixes, e o apresentou a Jesus. Mesmo parecendo pouco, André ofereceu o que tinha, e Jesus transformou aquele pequeno gesto em milagre. Essa cena é profundamente simbólica. André nos ensina que Deus não precisa de muito, ele só precisa da nossa disposição.
Quando colocamos nas mãos de Cristo o pouco que temos, tempo, fé, generosidade, Ele multiplica e faz acontecer o impossível. André nunca buscou destaque. Ele não discutia quem era o maior entre os discípulos. Sua força estava na humildade e no serviço silencioso. Ele era aquele que escutava antes de falar, que observava antes de agir. E foi assim, com simplicidade e fidelidade, que viveu os anos ao lado de Jesus, ouvindo, aprendendo e levando a mensagem do reino com o coração aberto. Depois da morte e ressurreição de Cristo, André seguiu o mandamento de levar o evangelho a todos os povos. Segundo a tradição cristã, ele pregou em várias regiões: Ásia Menor, atual Turquia, Trácia, Macedônia e Grécia. Algumas tradições orientais dizem que ele também chegou até a Rússia e a Ucrânia. Por isso, Santo André é venerado como fundador da Igreja Ortodoxa Russa. Em cada lugar, André levava a mensagem de Jesus com mansidão e coragem. Ele não impunha a fé, ele a testemunhava com a própria vida. A história conta que em Pratas, na Grécia, André foi preso por pregar o cristianismo e condenado à morte. Por humildade, pediu para não ser crucificado na mesma posição que Jesus, porque não se achava digno. Foi então amarrado, não pregado, a uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Mesmo sofrendo, André continuou pregando por 2 dias inteiros, falando com as pessoas que o observavam, encorajando-as a permanecerem firmes na fé até o último instante. Seu testemunho final foi um verdadeiro ato de amor e esperança. Depois de sua morte, sua devoção se espalhou por todo o mundo. No século IV, suas relíquias foram levadas para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, por ordem do imperador Constâncio II. Séculos depois, parte delas foi transferidas para Amalfi, na Itália. Em 1964, o Papa Paulo VI devolveu algumas relíquias à Grécia, como gesto de reconciliação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Santo André se tornou padroeiro da Escócia, da Grécia e da Rússia, e também é lembrado como protetor dos pescadores e marinheiros. Sua festa é celebrada em 30 de novembro, data que marca o início do Advento, o tempo que prepara os cristãos para o Natal, o nascimento de Jesus. Santo André nos ensina que seguir Jesus é um ato de coragem e entrega. Ele não esperou entender tudo para dizer sim. Ele confiou, deu o primeiro passo e, com isso, abriu o caminho para todos nós. Que o exemplo de Santo André inspire cada um de nós a ouvir o chamado de Deus com fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Porque, às vezes, basta uma atitude simples, como oferecer 5 pães e 2 peixes para que o milagre aconteça. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais sobre os apóstolos e santos que moldaram a fé cristã, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Mas antes de finalizarmos, vamos conhecer umas das orações dedicadas a Santo André Apóstolo. Glorioso Santo André, vós que fostes o primeiro a reconhecer e seguir Jesus, ensinai-nos a ouvir o chamado de Deus com o mesmo amor e coragem. Vós, que deixastes as rédeas e o mar para pescar corações para o reino, ajudai-nos também a deixar tudo que nos prende e nos impede de seguir o Senhor. Apóstolo fiel e humilde, vós que conduzistes tantos a Cristo com mansidão e alegria, ensinai-nos a ser instrumento de paz, a levar esperança aos que sofrem e a reconhecer a presença de Jesus nas pequenas coisas da vida. Interceder por nós, Santo André.
para que, como vós, saibamos confiar plenamente em Deus e oferecer a Ele o pouco que temos, com fé de que Ele multiplicará em bênçãos e amor. Amém. Que Santo André Apóstolo, o primeiro chamado por Jesus, interceda por nós e nos ajude a viver com a mesma coragem e humildade. Amém.